Então convido você, abra a primeira carta de Pedro, capítulo 1. Hoje nós vamos iniciar, então, nossa série de meditações nessa carta. Nós meditaremos no verso 1 e 2. A palavra de Deus diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Quando nós estudamos esta carta de Pedro, que vem à minha memória aquela passagem, primeiramente, do profeta Jeremias. Ele está no meio da calamidade. Os muros foram derribados, as casas destruídas pelo fogo. Eles foram invadidos pela nação estrangeira, inimiga. E agora, Jeremias andando por entre os escombros do templo, as casas queimadas, ele se assenta e ele lamenta. Em Lamentações, Jeremias capítulo 3, verso 21, ele diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Com a luz disso, eu quero meditar com você nessa noite o que não podemos esquecer diante do sofrimento. O que precisamos trazer à nossa memória para termos esperança, Pedro começa aqui a sua carta e o seu ponto de partida é sobre a história da redenção. Pode parecer algo surpreendente como ele começa essa epístola, falando sobre uma das doutrinas mais sublimes, que é a doutrina da eleição. Mas é exatamente isso que Pedro faz. Assim como o apóstolo Paulo também, quando ele começa a sua carta aos Efésios, quando ele também dirige a sua carta a Tito, ele começa falando sobre essa doutrina, a doutrina bíblica da eleição. E Pedro faz isso aqui sem nenhuma hesitação. Ele diz que a igreja é o povo eleito de Deus. Ele faz isso para encorajar os cristãos que estavam dispersos por conta da perseguição. E eu quero olhar, então, para essa carta, começar hoje a exposição dela, olhando primeiramente para a autoria dessa carta, um pouco do contexto, e esta primeira palavra, através da saudação de Pedro que ele faz, que é uma palavra carregada de conteúdo bíblico, doutrinário, teológico, uma palavra de encorajamento aos cristãos que estão sofrendo. Bom, vejamos primeiro que o autor é Pedro. Ele começa já se identificando na carta. Pedro, o apóstolo de Jesus Cristo. Ele se identifica como apóstolo de Jesus, e você vai encontrar isso em todo o Novo Testamento, identificando Pedro como um dos apóstolos, sempre colocando ele no início de cada lista, quando nós temos as descrições dos apóstolos, né? Você vai ter em Mateus 10, em Marcos 3, em Lucas 6, em Atos 1, Pedro sempre sendo colocado como o primeiro da lista. Isso significa que Pedro ele tinha uma liderança entre os 12 apóstolos. E a intenção de Pedro nessa primeira parte da carta é fazer uma saudação. Não era apenas para identificar seus leitores quanto à sua origem, que Pedro diz, que é uma origem celestial, eles são o povo eleito de Deus, mas também em relação à sua condição de moradores neste mundo. O apóstolo aqui, Pedro, ele descreve os seus leitores na sua condição terrena como forasteiros.
Isso significa que os cristãos são residentes temporários. Os cristãos são como estrangeiros ou refugiados neste mundo. O apóstolo Pedro aqui, ele diz, mas ele fala que os cristãos estavam dispersos, espalhados. É a tradução para a palavra dispersão. Eles estavam espalhados. E esse termo que a gente encontra para dispersão, essa palavra, ela é um termo técnico. Você vai encontrar na Bíblia falando da diáspora. É um termo técnico referindo-se à dispersão dos judeus em todo o mundo pelos cativeiros assírio, babilônico. Pedro aqui não está se dirigindo a judeus na sua saudação. Pedro aqui está se dirigindo a gentios, aqueles que não tinham nenhuma origem no povo judeu. Eles não são identificados aqui de maneira racial ou nacional, mas sim espiritualmente. Pedro diz no capítulo 2, no verso de número 11, dizendo: Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Deste modo, então, o apóstolo Pedro, ele não se dirige aos judeus, mas aos gentios que se converteram a Cristo Jesus e que agora estavam dispersos, esparramados da sua terra natal. Os crentes gentios que eram estrangeiros neste mundo. O que Pedro está dizendo é que a igreja é composta por estrangeiros, por peregrinos, que estão espalhados então por toda a terra, estão longe do seu verdadeiro lar celestial. Especificamente aqui, Pedro estava se dirigindo aos forasteiros da dispersão do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Todas essas províncias que pertenciam à Ásia Menor, hoje a atual Turquia. Lugares onde o evangelho tinha sido levado, onde o apóstolo Paulo, inclusive, havia plantado várias igrejas nessas regiões. Pedro aqui menciona esta situação geográfica e ele mostra para nós que essa carta, então, que ele escreve, ela tinha uma grande circulação e um reconhecimento de vários cristãos em múltiplas localidades. É por essa razão que esta carta de Pedro, o gênero da carta, é classificado como uma carta geral. Por que Pedro dirigiu essa carta para um público, então, tão grande? Porque havia uma forte perseguição, uma perseguição promovida pelos romanos contra os cristãos que varreu quase todo o império. Os crentes em todo lugar eles estavam sofrendo. E esta perseguição era decorrente de uma forte campanha de difamação, de mentiras que eram feitas pelo imperador Nero. Nero, segundo a história, ele queria construir uma Roma maior. Ele queria fazer a cidade de Roma uma cidade mais grandiosa. E o que ele fez? Ele colocou fogo em Roma. E levado por essa loucura, pelo desejo do poder, ele colocou fogo em toda a cidade. E para justificar o incêndio, Nero colocou a culpa do incêndio de Roma nos cristãos. Ele usou os cristãos como um bode expiatório para o que estava acontecendo com a cidade de Roma. Até então, o Império Romano, ele era tolerante com o cristianismo, achando que o cristianismo era apenas uma seita judaica. Mas a partir dessa campanha difamatória, né, o que nós chamamos hoje de fake news, o cristianismo passou a ser considerado uma religião ilegal. Então, ser cristão, naquele tempo, era o mesmo que ser um criminoso.
E a pergunta é, por que que Nero escolheu os cristãos como um bode expiatório? Por que que ele colocou o fogo que ele provocou na cidade de Roma para destruí-la e reconstruir outra? Por que que ele colocou a culpa nos cristãos? Por que que ele disse que os cristãos eram responsáveis pelo incêndio da cidade de Roma? Existem algumas razões para isso. Primeiro que os cristãos, eles já eram suspeitos, considerados suspeitos por causa da origem de certos escândalos que lhes eram atribuídos. Por exemplo, os cristãos, segundo a opinião popular, eles estavam relacionados com os judeus no seu início. Vamos lembrar que o cristianismo nasce dentro do judaísmo e havia uma cultura antissemita, né? Havia já um certo preconceito contra os judeus. Eles já eram odiados por isso. Então, fácil era para os romanos atribuir qualquer crime aos judeus e, por extensão, colocavam a culpa nos cristãos. Em segundo lugar, a ceia do Senhor, que era uma prática ensinada por Jesus, uma prática secreta, ao menos num certo sentido. Certas frases relacionadas com o ato da ceia dava, às vezes, motivos para escandalizar os pagãos. Por exemplo, haviam expressões com relação a comer o corpo e beber o sangue de alguém. Isso já era suficiente para que circulasse, então, um boato, um rumor de que os cristãos eram canibais. E com o tempo esse rumor se desenvolveu até converter-se numa história que assegurava que os cristãos tinham matado e comido um gentil ou um menino recém-nascido. Também você vai encontrar referências de que na mesa do Senhor os cristãos eles se beijavam no rosto, né, o ósculo santo. Havia a festa da ceia, que era chamada festa ágape, a festa do amor. E com isso, então, começou a surgir murmurações, calúnias, dizendo que os encontros que os cristãos faziam eram orgias, era vício de luxúria, era práticas desenfreadas. Outro fator é que sempre se acusou os cristãos de interferirem nas relações familiares. E se falava do cristianismo, era que o cristianismo dividia os lares. E, portanto, uma religião assim, ela era impopular naqueles dias. Outro fator também era que os cristãos enfatizavam que haveria um dia quando o mundo seria dissolvido em chamas. E muitos pregadores cristãos estavam ouvindo muitos pregadores cristãos que falavam a respeito da vinda de Jesus e desse tempo que viria, onde o juízo de Deus viria e haveria uma dissolução pelo fogo de todas as coisas. Então, quando colocaram fogo em Roma, culparam os cristãos. Na própria carta de Pedro, nós encontramos este indicativo de que ser cristão, então, naqueles dias, para o Império Romano, era um crime. Pedro diz isso no capítulo de número 4, verso de número 14 a 16, que diz assim, acompanhe na sua Bíblia. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Então veja que ser cristão era ser considerado um criminoso. E esta perseguição, então, implacável, onde os cristãos eram lançados no Coliseu para serem devorados pelas feras, onde muitos outros cristãos eram mortos, seus corpos eram pendurados pela cidade de Roma para servirem de tochas para iluminar a cidade durante a noite. Outros cristãos amarravam peles de animais e soltavam feras para comê-los vivos pela rua.
Ser cristão era ser considerado, então, um criminoso naqueles dias. E isso durou até o ano 313, exatamente no dia 13 de junho de 313, quando o imperador Constantino promulga um documento determinando em todo o império que o Estado seria neutro em questões religiosas, acabando com a perseguição contra o cristianismo. Então, nós estamos falando de 300 anos de perseguição implacável contra o cristianismo. E o cristianismo sobreviveu e sempre sobreviverá a qualquer tipo de sofrimento, porque Jesus disse que a igreja que ele edificou, ela está edificada sobre ele, sobre Jesus, que é a rocha, e portanto as portas do inferno jamais prevalecerão contra a sua igreja. Foi neste contexto que Pedro, o apóstolo, escreve esta carta. Esta carta de Pedro, então, é um encorajamento para os cristãos perseguidos que estavam sofrendo pelo simples fato de eles professarem a sua fé no Senhor Jesus. O apóstolo Pedro queria que aqueles crentes, então, se lembrassem que no meio de grande sofrimento, de grande dificuldade, eles continuavam sendo o povo escolhido de Deus. E como tal, eles poderiam enfrentar a perseguição com esperança triunfante. A teologia de Pedro aqui, e não somente de Pedro, mas de toda a Bíblia, é totalmente contrária a essa ideia que nós vemos nos nossos dias de uma teologia triunfalista. Essa ideia de que ser cristão que tudo vai bem, que tudo dá certo, que ser cristão você vai ter dinheiro, você vai ter sempre saúde, você vai ter sucesso, você vai ter fama. A teologia bíblica, a teologia de Pedro é diferente. Ele mostra que ser cristão é muitas vezes enfrentar duras oposições neste mundo. Não é fácil ser cristão. Ser cristão é caminhar após Cristo Jesus, é pegar a cruz, é negar a si mesmo, é lutar contra o mundo, é lutar contra o diabo, é lutar contra a própria carne, é lutar contra, às vezes, poderes como o Estado que tenta oprimir aqueles que professam a fé no Senhor Jesus. Pedro, então, se dirige para cristãos que realmente estavam vivendo o Evangelho com toda a sua simplicidade. E a saudação de Pedro, então, está repleta de encorajamento. É uma saudação muito rica, cheio de ensinamento para nós, de ricas doutrinas que são preciosas e que jamais devemos nos esquecer. Qual é a primeira delas? Pedro começa dizendo, então, que a igreja é o povo eleito de Deus. Ele diz isso no verso 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos. Aos eleitos. O que é a igreja? A igreja é o povo que foi eleito, escolhido por Deus, como forasteiros espirituais, dispersos pela perseguição, cristãos que estavam sofrendo. A coisa mais importante não é a nossa relação com esta terra, com este mundo, a nossa identificação com as coisas que estão à nossa volta, mas sim a nossa relação com o céu. Descrevendo a esperança de Abraão, o escritor de Hebreus disse, em Hebreus capítulo 11, a partir do verso 8, dizendo assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Nós somos como Abraão, nós somos este povo peregrino neste mundo, estrangeiro neste mundo.
Nós estamos neste mundo, nós não somos deste mundo, porque somos o povo escolhido de Deus. E porque somos o povo eleito de Deus, nenhum sofrimento humano pode mudar esta realidade. Pedro diz no capítulo 2, do verso de número 9 ao verso 10, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não éreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Pedro, que era um judeu, ele conhecia muito bem o Antigo Testamento. E ele diz aqui, para esses cristãos, que não eram judeus, eram gentios, mas ele diz que esses gentios não são em nada diferentes do povo judeu. Pedro aqui diz que há um só povo, que não há diferença entre judeus e gentios, mas o povo de Deus é o povo que foi escolhido por Deus. Em Deuteronômio capítulo 7, verso 6 diz, porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu próprio povo, de todos os povos que há sobre a terra. Deus tem um povo. Deus tem um povo, de todos os povos da terra, de todas as nações, Deus tem um povo. Deus escolheu um povo para ser dele. Deus nos escolheu soberanamente, baseado na sua própria vontade e no seu amor. Paulo diz isso em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 13. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Essa doutrina, a doutrina da eleição, ela é ensinada em toda a Escritura. O Senhor Jesus falou sobre ela. Jesus disse em João capítulo 6, verso 44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Em João capítulo 15, verso 16, ele também disse, não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Então, a igreja, o povo de Deus, é o povo que ele escolheu. E ele escolheu este povo de cada língua, de cada nação. Ele tem um povo que é a sua igreja. Jesus disse em João capítulo 6, verso 37 até o verso 45, ele disse assim, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crer, tenham a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz, desci do céu? Respondeu-lhe Jesus, não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Veja que Jesus deixa muito claro que há um povo que ele escolheu. E não são todas as pessoas, evidentemente. Mas o povo que ele escolheu são aqueles que reconhecem ele, Jesus, como seu único e suficiente Salvador. Portanto, o que é a igreja? A igreja é o povo que Deus escolheu. O povo que Deus elegeu. Agora veja que Pedro, na sua saudação, ele diz que não somente a igreja é o povo eleito de Deus,
como ele diz que a fonte da eleição deste povo, da sua igreja, está baseada na presciência de Deus Pai. Verso de número 2, na parte A, ele diz: eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Pedro aqui não está se referindo a uma simples previsão ou um conhecimento sobrenatural do futuro. Pedro não está dizendo aqui que Deus, em sua onisciência, ele olhou para dentro dos corredores do templo e ele viu aqueles que iriam crer no Evangelho e aqueles que não iriam crer no Evangelho. Pedro não está dizendo que, com base na fé futura de quem vai crer ou não, vai definir a eleição ou a rejeição dessas pessoas. Pedro não está ensinando isso. Infelizmente, essa concepção que muitos têm, que Deus apenas sabe de antemão quem vai crer ou quem não vai crer em Cristo Jesus como seu Salvador, transforma Deus num mero espectador que recompensa os homens com salvação se eles creem em Jesus. Não é isso que Pedro está ensinando aqui sobre a presciência de Deus. Há pelo menos 3 razões para dizer que esta não é a interpretação e que esta interpretação ela não é bíblica, ela não está apoiada na palavra de Deus. Primeiro de tudo, essa interpretação faz o homem soberano na salvação em vez de Deus. O Senhor Jesus disse isso claramente para os seus discípulos em João 15, verso 16. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto. Em segundo lugar, quando se crê que Deus é um mero espectador e que o homem é quem decide se ele vai crer ou não em Jesus, o crédito da salvação passa a ser do homem e não de Deus. E o que a Escritura nos ensina é que a salvação é uma obra exclusiva de Deus, sem obras humanas. Paulo diz em Efésios 2, verso 8, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. A terceira razão de que Deus não é um mero espectador, que ele apenas sabe quem vai crer em Cristo, é de que o homem está perdido no seu pecado. A Bíblia diz que o homem está morto, o homem está cego espiritualmente. Então o homem, por ele mesmo, ele não tem condições morais, ele não tem condições espirituais de buscar a Deus. O homem não quer a Deus. O homem não gosta de Deus naturalmente. Paulo diz isso em Romanos capítulo 3, verso 10. Não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram a uma, se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nem um sequer. Então, a salvação, ela não é uma iniciativa humana, a salvação é uma obra realizada do começo ao fim por Deus. É isso que diz lá em 1 João capítulo 4, verso 10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, qualquer tipo de definição de salvação centrada no homem, de que Deus apenas sabia quem iria crer em Cristo, que a decisão está na vontade humana, isso é incompatível com a soberania absoluta de Deus. O uso da palavra, segundo, eleitos segundo a presciência de Deus, no verso 2, o uso dessa palavra prova que não pode significar simplesmente que Deus tem um conhecimento de eventos futuros, de atitudes futuras. Ou seja, não é um prognóstico. Aqui, presciência significa o eterno e predeterminado plano amoroso e salvífico de Deus.
Veja que Pedro diz no capítulo 1, no verso de número 20, ele usa a mesma palavra e ele diz assim, a respeito de Cristo Jesus, ele diz assim, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Pedro aqui, ele usa o mesmo verbo relacionado ao conhecimento que Deus tem na eternidade de que ele enviaria o seu filho para morrer na cruz pelos pecadores. E o uso deste verbo aqui não pode significar que Deus simplesmente ele olhou para a história futura e ele viu que Jesus iria escolher para morrer. Não. Presciência aqui é a predeterminação de Deus, em que ele resolve ter um relacionamento com alguns indivíduos com base no seu plano soberano e eterno. É o propósito de Deus de trazer salvação para pecadores. E ele realiza esta obra através da morte de Cristo Jesus na cruz. E não é apenas um conhecimento antecipado, prévio, que observa como que as pessoas vão responder à oferta da redenção de Deus. Jesus deixou muito claro isso, quando ele fala sobre a salvação no seu sermão, Sermão do Monte. E ele disse lá em Mateus capítulo 7, verso 22 e 23, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em seu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Certamente Jesus sabia quem eram aquelas pessoas, mas ele diz, nunca vos conheci. Nunca soube. É no sentido de que ele nunca havia determinado uma relação salvadora com essas pessoas. Jesus só tem relacionamento íntimo. Ele só conhece de fato aqueles que são o seu povo, aqueles que são as suas ovelhas. Ele disse isso em João capítulo 10. Eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem, me seguem. Então, presciência não é Deus saber de antemão, mas é Deus predeterminar, conhecer alguém de maneira íntima. Ou seja, o Senhor conhece aqueles que ele escolheu. O povo eleito de Deus na eternidade é conhecido pelo Senhor antes de nós nascermos, antes de nós virmos a este mundo, antes da fundação do mundo. Deus, então, ele amou a sua igreja antes da sua igreja existir nesse mundo, existir na história. O seu povo foi amado antes da eternidade. Paulo diz em Romanos capítulo 9, versículo de número 11 ao versículo 13, e ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dita ela, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Veja que o texto diz que já havia uma promessa de Deus feita para Rebeca antes dos gêmeos nascerem. Deus já havia falado para ela que ele havia escolhido e amado Jacó ao invés de Esaú. Deus aqui não só sabe que Jacó iria crer, mas Paulo está dizendo que a fé de Jacó é resultado da eleição, é porque Deus o escolheu, porque Deus o amou antes dele ter praticado o bem ou o mal. Que está a fonte então da eleição?
Isso que significa a presciência de Deus, está relacionado ao plano de Deus, à determinação de Deus. Deus conhece o seu povo, porque ele escolheu o seu povo antes da fundação do mundo. A igreja nasceu no amor de Deus por ela. Ele conhece a sua igreja. Aqui está a fonte da eleição, o conhecimento amoroso e soberano do Senhor. Pedro, então, vai dizer que a igreja é o povo eleito de Deus. A base da eleição é a presciência de Deus. E agora ele vai dizer que a obra graciosa da salvação em Cristo Jesus, ela é aplicada no povo eleito de Deus através da obra santificadora do Espírito Santo. Veja o que ele diz: eleitos segundo a presciência de Deus, em santificação do Espírito. Então, o desenrolar da escolha dos eleitos de Deus que foi feito na eternidade começa no tempo e pela obra santificadora do Espírito. A obra santificadora do Espírito, ela engloba tudo que o Espírito Santo produz na nossa salvação. É o novo nascimento, é a fé, é o arrependimento, é a adoção. Assim, a eleição, o plano de Deus, torna-se uma realidade na vida do crente através da salvação, que é uma obra de Deus realizada através do Espírito Santo. A palavra aqui, santificar. Essa palavra, esse verbo, é que Deus, a obra que Deus realiza no coração dos seus eleitos. Deus separa o seu povo dos demais povos. Deus consagra um povo para ser dele dentre todos os povos da terra. Pedro diz isso no capítulo 2, no verso 9 e 10, que nós já lemos. Vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Isso significa a obra santificadora do Espírito. O Espírito aplica no coração daqueles que foram eleitos por Deus Pai antes da fundação do mundo, o sacrifício de Cristo Jesus, separando a igreja, separando o seu povo, consagrando o seu povo para ele, dentre todos os povos da terra. O apóstolo Paulo, escrevendo em Efésios capítulo 1, verso 4, ele diz que Deus escolheu o seu povo para ser santo e irrepreensível diante dele. Então, esta obra de salvação é uma obra aplicada e realizada pelo Espírito Santo no coração do eleito, a igreja do Senhor. Não importa a situação, não importa o momento. Aquele que começou a boa obra em você há de completá-la até o dia de Cristo. E uma das perguntas que a gente pode fazer é: qual é o efeito, então, desta obra do Espírito Santo na vida do eleito? Como podemos examinar a nós mesmos para saber se somos o povo escolhido de Deus? Como saber se faço parte da verdadeira igreja de Cristo? Veja que Pedro diz na sua saudação. Ele fala: eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência. Obedecer a Jesus Cristo. A obediência a Jesus Cristo é o efeito ou subproduto da eleição divina. Paulo diz em Efésios capítulo 2, verso 10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, uma vida de obediência a Jesus Cristo é o equivalente a você ser uma pessoa salva. Paulo chama isso, na sua carta aos Romanos, capítulo 1, verso 5, de obediência da fé. É a obediência a Cristo Jesus, é o fruto genuíno da verdadeira salvação. Tiago diz que a fé sem obras é morta. Então, qual é a obra da fé? A obra da fé
salvadora em Jesus é a obediência. Obediência nada mais é do que a demonstração prática de que nós amamos o Senhor Jesus como nosso Salvador. É verdade que os cristãos não obedecem perfeitamente ou completamente, mas há um padrão de obediência em suas vidas, porque através de Cristo Jesus nós nos tornamos servos da justiça. A obediência a Cristo Jesus é o resultado da eleição. E aqui está a resposta. Eu sou um eleito? Eu faço parte da igreja verdadeira de Cristo Jesus? A resposta é: você obedece ao Senhor Jesus. A sua fé em Cristo te leva a amar a Jesus, a tal ponto que você quer guardar a palavra dele no seu coração e quer viver uma vida que agrade o Senhor. Aqui está a resposta. Você não é eleito por causa da obediência, mas você foi eleito para obedecer ao Senhor Jesus. Esta é a marca do verdadeiro discípulo. Jesus disse lá em Mateus 7, 21, nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Eu quero dizer com base nisso que há muita gente enganada. Há muita gente achando que faz parte da igreja de Cristo e não faz. Há muita gente achando que é convertida e não é. Há muita gente achando que é salva e está perdida. Porque Jesus diz claramente que não é meramente você fazer uma confissão com os lábios. Há muitos que dizem Senhor, Senhor. Mas Jesus diz, o verdadeiro discípulo é aquele que faz a vontade de Deus. Esses são os meus discípulos. Jesus disse em João capítulo 14, verso 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Perceba que Jesus aqui não está falando de legalismo, mas ele está falando de um desejo natural, daquele que nasceu de novo. E o desejo natural é obedecê-lo. Obediência é o amor que nós demonstramos por Jesus na prática. Você não faz isso por você mesmo, você não faz isso pelas suas forças, mas é porque o Espírito Santo habita em você e o Espírito Santo produz um coração obediente a Cristo Jesus. Ezequiel 36, 27 diz, porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardareis os meus juízos e os observeis. É o Espírito Santo que transforma o coração. É o Espírito Santo que tira o coração de pedra e nos dá um coração de carne. É o Espírito Santo que nos faz nascer de novo e derrama sobre nós a graça salvadora de Jesus, para nós crermos nele, para nós nos arrependermos dos nossos pecados e para nós termos um desejo sincero de guardar a sua palavra, de amá-lo de todo o coração e andar nos seus caminhos. É obra do Espírito Santo. O Espírito Santo transforma o coração e o elemento humano é a nossa obediência. Portanto, sem arrependimento e sem fé, sem mudança de vida, sem conversão, isso é falsa conversão. Isso é falsa salvação. Nós já vimos agora, então, até agora, essa saudação de Pedro. Quem são os eleitos? Qual a base da eleição? A aplicação da eleição feita pelo Espírito, o fruto da eleição que é a conversão através de uma vida obediência. Agora Pedro fala-nos da segurança e da garantia da nossa eleição. Veja o que ele diz. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. A garantia da eleição está na aspersão do sangue de Cristo. Este é um elemento muito importante. É a segurança do cristão.
Jesus disse em João 6, 37 a 39, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou, e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu, pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Pedro diz aqui que os eleitos são aspergidos no sangue de Cristo. Aspergidos. Pedro aqui faz uso de uma metáfora usada lá no Antigo Testamento, quando Moisés recebeu a lei do Senhor e ele deu a lei para o povo de Deus. E ali diz o texto em Êxodo capítulo 24, do verso 3 a 8, que Israel fez uma promessa de obediência a Deus por meio de um sacrifício. E o sangue aspergido no altar representava esta aliança de Deus para revelar a sua lei, e o sangue aspergido sobre o povo significava o seu consentimento em obedecer à lei. Aqui nós encontramos então uma analogia que Pedro está fazendo do Velho Testamento com o Novo Testamento. Ele está dizendo que quando os crentes confiam no sacrifício expiatório de Cristo Jesus, eles não apenas aceitam o benefício da sua morte em seu nome, mas eles também se submetem ao senhorio soberano de Cristo Jesus. Para a igreja, então, que sofre a perseguição, Pedro quer lembrá-los que eles foram aspergidos, lavados pelo sangue de Cristo Jesus. Eles foram comprados por esse precioso e sublime sacrifício, o sacrifício do próprio Filho de Deus. Pedro diz no capítulo 1, verso 18 e 19, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. O povo de Deus foi liberto mediante o pagamento mais precioso que houve, que foi o sangue do próprio Filho de Deus, Cristo Jesus. Houve uma transferência através da morte de Cristo Jesus como sacrifício pelo nosso pecado naquela cruz. O sacrifício de Jesus tem um caráter penal. Pedro diz isso no capítulo 2, verso de número 24, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Veja a troca que houve. Jesus levou sobre si o nosso pecado. E Jesus recebe no nosso lugar o castigo que os nossos pecados merecem. Ao mesmo tempo que Cristo recebe a justiça de Deus Pai no nosso lugar, nós recebemos de Cristo a sua justiça. O sangue de Cristo, então, foi a satisfação a Deus Pai pela justiça que os nossos pecados merecem. A santa ira de Deus foi aplacada pelo precioso sangue de Jesus, como de cordeiro sem mácula. O sangue de Cristo derramado na cruz, ele age como um selo da nova aliança. Antes do Senhor Jesus dar sua vida por nós, ele instituiu a ceia, a Santa Ceia, e naquela noite Jesus praticamente repetiu as mesmas palavras que Moisés disse para o povo quando recebeu a lei de Deus. Mateus 26, verso 26, diz assim o texto: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados.
Jesus bebeu o cálice da ira de Deus, o cálice que hoje que nós deveríamos beber. Jesus bebeu no nosso lugar, para que hoje eu e você pudéssemos beber o cálice da nossa salvação. Então, recapitulando essa analogia do Antigo Testamento, o sangue aspergido sobre o altar, que simbolizava o compromisso com o perdão. Esta simbologia, ela é cumprida plenamente na pessoa do Senhor Jesus, em sua morte sacrificial. E o sangue aspergido sobre o povo, que simbolizava a intenção deles obedecerem à lei de Deus. Isto hoje simboliza a realidade do Espírito Santo de Deus, que habita no coração do crente, dando a ele o poder dele poder andar em novidade de vida, dele poder amar a Jesus e guardar a sua palavra. Então, como resultado da eleição divina, os filhos de Deus são salvos do pecado. Nasce neles, dentro dos seus corações, pelo Espírito, o desejo de obedecer a Cristo Jesus. O mesmo sangue que selou a nova aliança também purifica o coração da igreja para uma vida de consagração, de obediência pela fé, debaixo do senhorio do Senhor Jesus. Por isso que os cristãos sofrem pelo Evangelho. Eles sofrem por amor a Jesus. Os cristãos da época de Pedro não aceitavam de maneira alguma chamar o imperador de César, de soberano, de senhor, porque a igreja só tem um senhorio, e o senhorio é do Senhor Jesus. Aqui está, meus irmãos, a explicação para o limite da nossa obediência a um Estado. O limite da nossa obediência. Enquanto o Estado não interferir na nossa obediência a Cristo, nós obedeceremos às autoridades, porque elas foram constituídas por Deus. Mas a partir do momento que as autoridades começarem a nos oprimir a nossa consciência, para que nós deixemos de obedecer a Cristo, nós temos que desobedecer o Estado, temos que desobedecer civilmente às suas leis para obedecer a Cristo. Foi isso que Pedro disse. Quando o Estado queria impedir que eles professassem o nome de Jesus, pregassem o Evangelho, ele disse, para nós importa obedecer a Deus do que aos homens. Aqui está o limite da obediência que o cristão deve ao Estado. Acima de tudo, a nossa mente tem que estar cativa ao único Senhor. E o único Senhor não é o Estado. O único Senhor Jesus Cristo. Então, após nós vermos essa saudação de Pedro, vermos que a igreja é o povo eleito de Deus, vermos qual é a base da eleição, vermos a aplicação da eleição pelo Espírito, o fruto da eleição que é a conversão através de uma vida de obediência, vermos que a garantia da eleição está na aspersão do sangue de Cristo, nós terminamos vendo os benefícios da eleição. E Pedro diz, eleito segundo a presciência de Deus em santificação do Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Nesta saudação aqui não há apenas o desejo de Pedro, mas as garantias das bênçãos que o povo eleito de Deus recebe por causa do sacrifício de Cristo Jesus, aplicadas pela obra do Espírito Santo. Graça e paz multiplicadas. Pedro tem o desejo que os crentes em Jesus experimentem, então, cada vez mais, com toda a intensidade, a graça e paz. Graça e paz, aqui, primeiro, graça, é o favor imerecido de Deus. Temos que lembrar que a graça não foi de graça.
O preço pago pela graça estão nos méritos do sacrifício de Jesus. Este é o tesouro da igreja. O tesouro da igreja não é o seu poder econômico, não é a sua projeção política. O tesouro da igreja é a graça do Senhor Jesus. Nós fomos eleitos por graça, regenerados por graça, justificados por graça, adotados por graça, santificados na graça e seremos glorificados pela graça. Tudo é graça. Todas as bênçãos que vêm sobre nós são favores imerecidos que foram merecidos pela obra de Cristo Jesus. Jesus pagou todas as bênçãos de Deus para nós. Ele comprou em nosso lugar essas bênçãos e nos concede gratuitamente. O apóstolo Paulo, quando ele escreve para a igreja da cidade de Éfeso, ele diz no capítulo 1, verso 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Bênçãos espirituais temos em Cristo Jesus. Isto é graça. Bênçãos espirituais. Não é casa, não é carro, não é dinheiro, não é saúde, não é sucesso, não é fama. Não. Paulo está falando aqui das bênçãos espirituais que temos em Cristo Jesus. Então, os cristãos aqui para quem Pedro dirige essa carta, esses cristãos eles tinham perdido tudo. Mas ao mesmo tempo eles não tinham perdido nada, porque eles tinham a graça do Senhor Jesus. Veja que Pedro fala de paz após falar sobre a graça. Aliás, uma expressão que você vai encontrar em quase todas as saudações, graça e paz. Mas veja que a paz vem depois da graça. Não é paz e graça, mas é graça e paz. A verdadeira paz vem da graça do Senhor Jesus. Não há paz sem graça. Ou a paz sem graça é uma paz sem graça. A paz vem da graça de Cristo Jesus. Essa paz, Romanos capítulo 5, verso 1 diz, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus disse em João capítulo 14, verso 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Qual é a paz aqui mais importante? É a paz diante dos homens, uma vida tranquila, ou a paz diante de Deus? A paz com os homens, nem sempre ela será possível. Embora o cristão ele deva ser um pacificador, mas muitas vezes o povo de Deus será perseguido. A paz aqui é a paz que nós desfrutamos em nossa consciência diante de Deus. É Jesus que nos concede essa paz com a sua morte e ressurreição. Não existe mais inimizade entre Deus e a sua igreja. Cristo Jesus é o príncipe da paz que conquistou esta paz. A paz vem dele e essa paz que nós experimentamos. É uma paz que diz Paulo que vai além do nosso entendimento, é uma paz abundante. Ou seja, não é uma paz que vem das circunstâncias. É uma paz que vem de Cristo Jesus somente. Paz vem da graça de Cristo Jesus. Sem Cristo não há graça e não há paz. O desejo de Pedro é que a graça e a paz que a igreja experimente sejam multiplicadas, sejam aumentadas mais e mais, mais e mais. Essas são as bênçãos desfrutadas pelo povo eleito de Deus. Elas são garantidas por causa dos méritos, do sacrifício judicial de Cristo Jesus, completo, que ele realizou por nós. Ele conquistou em nosso benefício, o benefício da sua própria igreja, seu próprio povo, sua própria noiva. Quero terminar dizendo que essa saudação de Pedro, ela é profundamente bíblica, como nós vimos, profundamente teológica, doutrinária, mas aqui nós encontramos o puro e simples evangelho.
Ser cristão não é nada fácil. Ser cristão significa entrar pela porta estreita, andar pelo caminho apertado que nos conduz à vida. Ser cristão é viver num mundo de sofrimento. Sofrimento, em menor ou maior grau, todo cristão vai sofrer. Vai sofrer por ser cristão. Jesus disse em João capítulo 15, verso 18 a 21, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso, porém, os farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Nós precisamos, em tempos de sofrimento, de perseguição, em tempos que sofremos como povo de Deus, precisamos trazer à memória o que nos dá esperança. Então nunca se esqueça, a igreja é o povo eleito de Deus, é o povo que Deus escolheu, soberanamente, graciosamente, antes da fundação do mundo. É o povo que Deus escolheu. Este povo Deus escolheu e ele está esparramado, ele está espalhado por sobre a face da terra. Deus tem um único povo, que é a sua única igreja. Este povo tem a habitação do Espírito Santo. É um povo que foi selado pelo Espírito. É um povo que tem o Espírito Santo como seu penhor, a sua garantia. Separados dentre todos os povos da terra para servir a Deus. Consagrados ao Senhor para testemunhar de Cristo Jesus. É o povo que foi comprado pelo precioso, maravilhoso, bendito sangue de Cristo. Nenhum sofrimento é maior do que o sofrimento de Jesus. Nenhum sangue é mais digno do que o sangue de Cristo Jesus. Quem sabe Pedro aqui fala do sangue derramado de Cristo, do sangue de Cristo como aspersão, como oblação, porque quem sabe ele está pensando nos cristãos perseguidos que estão derramando também o seu sangue no martírio, na estaca, na boca de um leão, sendo queimados numa pira de fogo. E Pedro está lembrando, não se esqueça que há um sangue muito mais digno, há um sangue digno pelo qual você possa morrer, que é o sangue de Jesus. Nada que nós façamos por Jesus nesta vida se compara ao precioso sangue que Cristo Jesus derramou por nós. Na cruz ele derramou seu sangue para quitar a nossa dívida com Deus. Na cruz ele derramou seu sangue para nos dar a vida eterna. Na cruz ele bebeu o cálice da ira de Deus que nós merecíamos pelos nossos pecados. Jesus experimentou o inferno. Ele derramou seu sangue. Portanto, se nós sofremos nesta vida, se nós derramamos uma gota de sangue, o que seja, se nós morrermos por Jesus, nada se compara ao que Cristo Jesus. Termino como Pedro, que esta graça, Jesus, que esta paz, em nome do Senhor Jesus, ela venha sobre a sua vida, ela venha sobre a sua família, mais e mais, mais e mais. Elas sejam multiplicadas mais e mais, para nós entendermos que nós somos a igreja do Senhor, nós somos o povo escolhido de Deus. Nós temos um Salvador que é Jesus, e o seu Espírito Santo habitando em nós, para testemunhar e viver a glória do Senhor todos os dias da nossa vida. Cumprirmos a missão que Ele nos deu, que é a sua. Assim o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus.